para compreendermos um pouco mais sobre a escravidão no Brasil, formação econômica do Brasil. Autores Amaury Patrick Grimaldi, Flávio Azevedo Marques de Saez e Rodinei Toneto Júnior, editora Atlas. Este livro foi um presente de minha mãe, Dona Ninha. A herança colonial. Porque em plena era da globalização é preciso voltar à época colonial para estudar a formação econômica e social do Brasil no período republicano? Por que é preciso voltar à época colonial para compreendermos o Brasil de hoje? É certo que um observador atento pode facilmente reconhecer alguns vestígios da época colonial no Brasil de hoje. Por exemplo, as construções em cidades como Olinda, Salvador e Ouro Preto, entre tantas outras. Com mais cuidado, esse observador pode verificar mesmo a sobrevivência de técnicas agrícolas e artesanais típicas do período colonial em áreas mais atrasadas do país. Ele poderá argumentar, no entanto, e com alguma razão, que essa herança colonial visível não tem maior interferência na dinâmica da economia brasileira atual, permanecendo como elemento marginal e sem importância às atividades econômicas fundamentais. Há, no entanto, uma herança colonial que não é reconhecida como tal, porque sua presença parece natural à própria constituição da economia e da sociedade brasileira atual. Esses elementos, cujo caráter colonial permanece oculto, são extremamente importantes para entender-se a estrutura da sociedade e muitos de seus problemas atuais. Não pretendemos chegar a uma postura extrema, como a postura de Caio Prado Júnior, que em obra publicada em 1972, afirmava que a economia brasileira, naquele momento, ainda era essencialmente colonial. Ao comentar a opinião de economistas que exaltavam a economia brasileira por sua significativa exportação de manufaturados, Caio Prado Júnior afirmava: mas seja como for, as nossas oportunidades como exportadores de manufaturas não são brilhantes e, de qualquer modo, inteiramente insuficientes para contribuírem ponderavelmente na solução do problema nosso do desequilíbrio nas contas externas. Exportamos alguma coisa, mas não o necessário para termos suficiência de dólares. Estamos com problemas na dívida externa, em dólares, década de 70. Mas seja como for, as nossas oportunidades como exportadores de manufaturas não são brilhantes e, de qualquer modo, inteiramente insuficientes para contribuírem ponderavelmente na solução do problema do desequilíbrio de nossas contas externas. Continuamos com as contas externas desequilibradas, porque faltam-nos dólares. Exportamos algum nível de bens industriais? Sim, mas é muito pouco, insuficiente para termos suficiência de dólares e tocarmos o nosso desenvolvimento saudavelmente e sustentavelmente. É o que quis dizer Caio Prado Júnior. No segundo ponto da resposta dele, há um exagero retórico. Neste terreno de contas externas desequilibradas, continuamos como sempre fomos, relegados aos gêneros primários da economia agropastoril e de extração mineral. Extração mineral, agricultura e criação de gado. Neste terreno, continuamos como sempre
relegados aos gêneros primários da economia agropastoril e de extração mineral. E assim, embora numa forma mais complexa, o sistema colonial brasileiro continua em essência o mesmo do passado, isto é, uma organização fundada na produção de gêneros primários da economia agropastoril e de extração mineral, que são demandados nos mercados internacionais. País produtor de commodities para serem exportadas. Eita! Primeiro ponto da resposta de Caio Prado Júnior, preciso. No segundo, um exagero retórico, o que faz com que a resposta dele fosse sublime, o que fez com que a resposta dele tenha sido sublime, muito inteligente. Os economistas completamente empolgados e encantados com o desenvolvimento econômico brasileiro no início da década de 70, e Caio Prado Júnior chega para eles e fala: vem aqui, temos problemas nas contas externas, exportamos a algum nível de manufatura, mas é muito pouco. Faltam-nos dólares e estamos com problemas graves na dívida externa, que é em dólar. E o segundo ponto da resposta dele é o exagero retórico. Ele utiliza a metodologia de sentido e de sistema de colonização. Sentido de colonização. Sentido é um sistema econômico todo desenvolvido ao longo do tempo com esse sentido de colonização. Caio Prado Júnior tinha, evidentemente, concepção peculiar do sistema colonial brasileiro, que lhe permitia fazer a afirmação acima. Ele era um estudioso do Brasil colônia, então tinha legitimidade para fazer o exagero retórico. Caio Prado Júnior podia. Ele tinha know-how para fazer isso, intelectual. Para que possamos compreendê-la e examinar de que forma a herança colonial ainda interfere na vida econômica e social do Brasil, passaremos a estudar a estrutura da economia colonial e o caráter de seu desenvolvimento. Agora é o ponto mais importante do vídeo. Formação econômica do Brasil. A estrutura da economia colonial. A menção anterior a Caio Prado Júnior não se fez por acaso. Na verdade, ele foi um dos historiadores brasileiros que mais se deteve no estudo da economia colonial, sempre tendo em vista o conhecimento do Brasil atual. Aliás, sua principal obra sobre o tema é Formação do Brasil Contemporâneo, Colônia, cuja primeira edição data de 1942. A noção de herança colonial já está presente no próprio título do livro e permeia as centenas de páginas em que o autor estuda o povoamento, a vida material e a vida social da colônia. São estudos profundos de Caio Prado Júnior. Nessa obra, Caio Prado Júnior propôs uma caracterização da economia colonial que exerceu e ainda exerce profunda influência sobre a maior parte dos estudos relativos ao tema. Que tema é esse? Formação econômica do Brasil. Constituída com a finalidade de fornecer gêneros tropicais ao comércio europeu, a economia colonial estruturou-se de forma a atender esse objetivo com base em 3 elementos essenciais: grande propriedade, latifúndio, monocultura e trabalho escravo. Eita!
grande propriedade, monocultura exportável e trabalho escravo. Caio Prado Júnior articulava logicamente esses elementos por meio da noção de sentido da colonização. Trata-se de uma noção intuitiva. Entende Caio Prado Júnior que a evolução de um povo é dotada de certo sentido e que a evolução do Brasil esteve marcada pelo sentido da colonização, já que esta foi um dos desdobramentos da expansão comercial europeia, que levou à Era dos Descobrimentos. Aquele sentido é o de uma colônia destinada a fornecer ao comércio europeu alguns gêneros tropicais ou minerais de grande importância. Economia agropastoril e de economia agropastoril e de extração mineral. Agricultura, pecuária e extração mineral. Tudo isso para exportação. Aquele sentido da colonização, é o de uma colônia destinada a fornecer ao comércio europeu alguns gêneros tropicais ou minerais de grande importância. A nossa economia se subordina inteiramente a este fim, isto é, se organizará e funcionará para produzir e exportar aqueles gêneros da agricultura, da pecuária e da extração mineral. Tudo para exportação. Tudo o mais que nela existe, e que, aliás, é de pouca monta, tudo o mais que nela existe, e que é, aliás, de pouca monta e importância, será subsidiário e destinado unicamente a amparar e tornar possível a realização daquele fim essencial. Economia agropastoril e de extração mineral, tudo para a exportação. Nota de rodapé, conceito de sentido da colonização. Essa noção de sentido da colonização pode ser apreendida em outro trecho da obra de Caio Prado Júnior. No seu conjunto, e vista no plano mundial e internacional, a colonização dos trópicos toma o aspecto de uma vasta empresa comercial. É um grande empreendimento econômico empresarial, mais completa que a antiga feitoria, mas sempre com o mesmo caráter que ela, destinada a explorar os recursos naturais de um território virgem em proveito do comércio europeu. É este o verdadeiro sentido da colonização tropical, de que o Brasil é uma das resultantes. E ele, o sentido da colonização nos trópicos, explicará os elementos fundamentais, tanto no plano econômico como no plano social, da formação e evolução histórica dos trópicos americanos. E no nosso caso particular, nos nossos interesses, o desenvolvimento no plano econômico e social do Brasil. Maravilha! Logo a seguir, Caio Prado Júnior afirma: na agricultura, o elemento fundamental será a grande propriedade monocultural trabalhada por escravos. Grande propriedade, monocultura exportável e trabalho escravo. Na agricultura, o elemento fundamental será a grande propriedade monocultural trabalhada por escravos. Acrescentando que, na mineração, consideradas suas especificidades, a mesma estrutura predominou. Trabalho escravo também na mineração. Mais importante é lembrar que,
Para Caio Prado Júnior, o sentido da colonização determina a estrutura da economia colonial, seja pela função que a colônia deve preencher como parte da expansão comercial europeia, seja pela motivação do colono português que se dispôs à aventura colonial. A grande propriedade responde a essa dupla determinação. Por um lado, o colono português via na América a oportunidade para estabelecer um negócio, e um grande negócio, um muito grande negócio. Diferentemente, os colonos ingleses na Nova Inglaterra buscaram na América do Norte abrigo dos conflitos políticos e religiosos de seu país, admitindo recompor no Novo Mundo sua condição de origem, ou seja, de pequenos proprietários rurais. Por isso, no Brasil, a grande propriedade foi condição para atrair o colonizador português. Porém, a grande propriedade também se impôs por outra ordem de razões. Caio Prado Júnior observa que em algumas áreas da América de clima tropical ou subtropical, como a ilha de Barbados, a Carolina e a Geórgia, ensaiou-se a implantação de um sistema de pequenas propriedades que se deu lugar à grande exploração. Tão logo foram aí estabelecidas produções exportáveis. E que beleza! Regime de plantation. Exploração das terras agricultáveis para produtos agrícolas, visualizando a exportação. Que maravilha! Em suma, a grande propriedade seria a forma mais adequada de produzir para o mercado europeu, inibindo o desenvolvimento da pequena propriedade com esse objetivo. A pequena propriedade no Brasil tornou-se pequena propriedade de subsistência, que praticamente não existia. A monocultura acompanha a grande propriedade. Como o objetivo, a monocultura acompanha a grande propriedade. Como o objetivo é obter um produto lucrativo destinado ao mercado externo, todos os esforços devem concentrar-se na direção daquele produto específico. Não há razões para diversificar a produção, fugindo ao sentido da colonização, por exemplo, produzindo para o mercado interno. Por isso que a pequena produção de subsistência, ela ainda abastecia alguma coisa do consumo interno, mas era muito tímida, praticamente nada. Finalmente, a presença do trabalho escravo é também explicada em função dos objetivos do colono português. À escassez populacional em Portugal, soma-se a pouca disposição do português e do europeu em geral. À escassez populacional em Portugal, soma-se a pouca disposição do português e do europeu em geral em vir aos trópicos como trabalhador. O clima tropical e as condições hostis do meio natural afugentariam o trabalhador europeu. Daí a necessidade de buscar-se o escravo, fosse ele o indígena nas fases iniciais, fosse ele o africano, quando o sucesso da produção garantia recursos para pagar seus elevados preços. Desse modo, Caio Prado Júnior procurou demonstrar que o sentido da colonização do Brasil, em essência, produzir mercadorias tropicais para o comércio europeu, era responsável pelo estabelecimento dos 3 elementos fundamentais da estrutura da economia brasileira: grande propriedade, monocultura e trabalho escravo, economia agropastoril e de extração mineral, tudo voltado para a exportação, vendas ao estrangeiro.
Economia de uma sociedade agropastoril e de extração mineral. Assim começa o desenvolvimento da economia brasileira. Que maravilha! O texto se segue, mas aí isso é papo para um próximo vídeo. Que maravilha! Formação econômica do Brasil. Autores: Amaury Patrick Grimaldi, Flávio Azevedo Marques de Saez e Rudinei Toneto Júnior, editora Atlas. Livrão. Ganhei de presente da minha mãe. Muito obrigado, Donana. Deus te abençoe sobremaneiramente, mais. Sobremaneiramente mais. Magnanimamente mais. Abundantemente mais. Muito obrigado por tudo. Amém. Que Deus nos proteja, que Deus nos capacite e que Deus nos dê humildade, que andemos de joelhos. Essa é a única garantia de proteção. Amém, amém, amém e amém. Muito obrigado, Donana. Muito obrigado. Estou dando boa utilidade a este livro. Viva a cidadania participativa para uma democracia participativa. Cidadania participativa para uma democracia igualmente participativa. É isso. Amém.